Às vezes, esperar é uma sentença de morte. A Ucrânia não esperou. Atingiu profundamente a Rússia, pegando o mundo de surpresa com uma ousada contraofensiva que quebrou as expectativas. Isso não foi apenas um movimento arriscado, foi uma mensagem. A Ucrânia não luta pela sobrevivência, mas pela vitória. Enquanto líderes ocidentais debatiam, a Ucrânia aproveitou, reescrevendo as regras da guerra a seu favor. Mas como essa jogada ousada pode pressionar Putin? Vamos analisar como a aposta de alto risco da Ucrânia será crucial para virar o jogo contra a Rússia. A invasão reversa da Ucrânia à Rússia foi uma reviravolta drástica da situação prevalente 6 meses antes. Em fevereiro, a perda de Avdiivka pela Ucrânia tornou improvável seu triunfo na guerra. Mas a derrota não era inevitável. A Ucrânia conseguiu infligir pelo menos 47 mil baixas na Rússia, mesmo lutando em desvantagem. A Ucrânia sofria com escassez de munição, especialmente projéteis de artilharia de 155 milímetros, além da falta de defesa aérea, mísseis Patriot e bloqueadores de guerra eletrônica. A Ucrânia também enfrentava regras de engajamento restritivas. No início, os aliados ocidentais da Ucrânia afirmavam firmemente que as armas fornecidas não seriam usadas contra alvos russos dentro da Rússia. Eles queriam limitar as hostilidades dentro das fronteiras reconhecidas da Ucrânia, para evitar um conflito mais amplo. Essa ideia funcionou em teoria, mas teve seus críticos desde o início. Especialistas militares ocidentais, como o General Jack Keane, do Instituto para o Estudo da Guerra, alertaram que a vitória seria nada menos que a expulsão das forças russas de toda a Ucrânia. Deixar a Rússia com algum tipo de ganho territorial na Ucrânia, através do uso da força, incentivaria Putin e outros líderes autoritários a usar mais força no futuro. Para obter essa vitória esmagadora, os ucranianos precisariam de armas e munições para superar a força numérica superior dos russos no combate. Isso incluía armas de longo alcance capazes de atingir alvos críticos, possivelmente em território russo. Este debate era acadêmico nas capitais dos aliados ocidentais da Ucrânia, mas para os ucranianos era uma questão de sobrevivência. A única forma de vencerem seu antagonista maior e mais forte era através do constante auxílio militar e financeiro ocidental. A Ucrânia, compreensivelmente, ressentia-se das restrições que lhe estavam sendo impostas. Eles pareciam levar a um fim lento da guerra, com um acordo favorável à Rússia, possivelmente incluindo os 4 territórios que reivindicava anexar no leste da Ucrânia. A divisão entre diferentes comandos não é uma boa forma de conduzir uma guerra, o que se provou neste caso. O período entre a ofensiva fracassada em Zaporíжья e a primavera de 2024 foi árduo para a causa ucraniana. Mas essa dificuldade abalou a complacência dos líderes ocidentais. Eles perceberam que a estratégia restritiva imposta à Ucrânia desde o início da guerra dificilmente traria sucesso. As contraofensivas de 2022 fizeram os líderes ocidentais acreditarem que as armas fornecidas à Ucrânia e a incompetência russa seriam suficientes para uma vitória aceitável, mantendo as hostilidades restritas ao solo ucraniano. Isso não se confirmou para os ucranianos, infelizmente. Mas a Ucrânia continuou alertando o Ocidente de que essas restrições não seriam suficientes para que ela fizesse o que era necessário. Houve avanços quando o Ocidente concordou em fornecer tanques e caças F-16 em 2023, mas restrições sobre o uso dessas armas e a entrega lenta de munição permitiram que a Rússia acumulasse força e se adaptasse às exigências dos campos de batalha da Ucrânia. A queda de Avdiivka em fevereiro sinalizou que as restrições do Ocidente ao esforço de guerra ucraniano prejudicavam seus próprios interesses além dos da Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron foi um dos primeiros líderes ocidentais a defender uma mudança de postura. Macron afirmou que o Ocidente levantou gradualmente tabus sobre certas armas, como mísseis de longo alcance, tanques e caças F-16. Ele insistiu que agora precisavam levantar mais tabus, talvez incluindo o envio de tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte para a Ucrânia. Era primordial garantir que Putin não obtivesse uma vitória na Ucrânia. Ele disse em uma entrevista na semana após a queda de Avdiivka: a Rússia não pode ganhar esta guerra. É o único agressor e o único país que instigou esta guerra. A Rússia está impactando nossa segurança através de guerra tradicional e híbrida. A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen também agitou o Ocidente nessa época.
Ela disse que seu país doaria toda a sua artilharia existente para os ucranianos. Sua decisão contestou outra ideia influente nos círculos de segurança ocidentais. No ano passado, com a crescente percepção de que a escassez de munição na Ucrânia seria sem precedentes no Ocidente em quase um século, alguns especialistas em segurança alertaram que doar muita munição aos ucranianos comprometeria a segurança de seus próprios países, sendo necessário manter os estoques nacionais. Os mísseis eram caros e exigiam complexas cadeias de suprimentos para a fabricação. A artilharia era escassa, pois as linhas de produção definharam desde o fim da Guerra Fria. Contudo, o primeiro-ministro dinamarquês estava convencido de que havia o suficiente para todos, pois os países ocidentais não eram os que corriam perigo no momento. Derrotar a Rússia na Ucrânia agora seria melhor do que deixar Putin vencer e se fortalecer, o que demandaria muito mais dos estoques da Organização do Tratado do Atlântico Norte do que atualmente. O argumento de Fredrickson parece ter funcionado, pois os países ocidentais aumentaram a ajuda militar desde o início de 2024. O aumento na entrega de armas e munições deu à Ucrânia uma vantagem na guerra de atrito em andamento. As já altas baixas russas começaram a aumentar à medida que a primavera se transformava em verão. Fontes britânicas relataram que a Rússia sofreu 70 mil baixas entre maio e julho, uma taxa de cerca de 1.000 por dia. Essa foi a maior taxa que a Rússia sofreu desde o início da guerra, representando 14% do total. Mas para a Ucrânia isso ainda não bastava. Para aumentar as chances de vitória na guerra, mudanças eram necessárias. Muitas bases russas, utilizadas para atacar a Ucrânia, inclusive sua infraestrutura civil, mantiveram-se seguras em território russo. A Rússia também acumulou forças para seus ataques de 2024 em Kharkiv Oblast, na fronteira com a Ucrânia, ciente da limitada capacidade de retaliação dos ucranianos. Drones fabricados internamente podem ser ferramentas importantes de guerra, mas não podem criar avanços estratégicos sozinhos. As armas ocidentais disponíveis para a Ucrânia, como tanques e mísseis, ficaram ociosas, permitindo a acumulação de forças russas. Essa não é uma forma ideal de ganhar uma guerra. A Ucrânia deveria buscar mais influência, em vez de esperar passivamente a Rússia conduzi-la às negociações. Por que não mudar a estratégia e tomar ações que pressionem Putin a chegar a um acordo? A contraofensiva na Rússia criou várias vantagens para a Ucrânia em inverter esse jogo. O primeiro foi um aumento no moral. No último ano, a Ucrânia lutou defensivamente contra uma máquina de guerra russa numericamente superior e com maior poder de fogo. O exército ucraniano fez isso com competência, aumentando as baixas russas a cada nova rodada de projéteis de artilharia recebidos. Mas ceder a iniciativa ao inimigo afetou o moral não apenas na frente, mas em toda a sociedade civil. Os ataques russos à infraestrutura civil ucraniana prosseguiram, e o descontentamento com as novas leis de recrutamento indicou que a duração e a natureza da guerra afetavam a população, criando divisões internas e pressionando por acordos desfavoráveis. A contraofensiva na Rússia mudou esse diálogo. Foi uma jogada calculada para melhorar o moral da Ucrânia e, crucialmente, o moral de seus apoiadores ocidentais. Também abriu a porta para a flexibilização das restrições e mais dinheiro. A Ucrânia já possui experiência em atacar alvos em território russo usando drones. Neste verão, a Ucrânia usou um drone para danificar um jato de combate Su-57 da Rússia. Ocorreu no aeródromo de Aktubinsk, na Oblast de Astrakhan. Imagens de satélite divulgadas entre 7 e 8 de junho mostram crateras e marcas de queimadura próximas ao avião. O avião foi rompido e danificado por estilhaços. O incidente ocorreu quase 400 milhas atrás das linhas. A Rússia havia tentado proteger seus caças Su-57, não os enviando em missões sobre a Ucrânia. Em vez disso, utilizaram-nos somente como plataformas de ataque de longo alcance nos céus russos. Apesar de toda a proteção, os hangares dos Su-57 não eram protegidos, uma falha explorada pela Ucrânia. O incidente impulsionou o moral ucraniano e pode ter feito Kiev considerar planos mais ambiciosos, além de levar líderes ocidentais a refletir sobre o potencial não explorado das armas fornecidas. O acúmulo de forças russas para um novo ataque a Kharkiv chocou os líderes ocidentais sobre sua visão da guerra. Em resposta, eles insinuaram que suas restrições anteriores sobre o uso de armas contra alvos em território russo poderiam estar desaparecendo,
Os Estados Unidos concordaram em usar armas de longo alcance para atacar áreas fronteiriças russas que poderiam ser usadas para atingir território ucraniano. Esse avanço foi significativo por possibilitar o uso dessas armas contra outros alvos na Rússia. Keir Starmer se tornou o novo primeiro-ministro britânico em 5 de julho de 2024. Assim como Rishi Sunak, seu antecessor, ele reafirmou o apoio do Reino Unido à Ucrânia em sua luta contra a invasão russa pelo tempo necessário. Porém, ele indicou que seria mais tolerante quanto à resistência da Ucrânia. Em 10 de julho, durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Washington, Starmer disse que apoiaria o uso de armas britânicas, como o míssil de cruzeiro Storm Shadow, contra alvos militares dentro do território russo, desde que fossem para fins defensivos e não violassem o direito humanitário internacional. O ataque russo a um hospital infantil ucraniano no início do mês chocou Starmer e pode ter influenciado sua decisão. O Storm Shadow é um míssil de cruzeiro lançado do ar com alcance superior a 249,4 quilômetros. Ele tem sido fundamental para o sucesso dos ataques ucranianos a alvos russos na Crimeia. A península é um dos locais mais fortificados do mundo, mas o Storm Shadow ainda conseguiu atingir alvos importantes lá em diversas ocasiões. No final de março, vários mísseis Storm Shadows atingiram alvos russos em Sevastopol, incluindo 2 grandes navios de desembarque, o Amal e o Azov, e um centro de comunicações. Esses mísseis fizeram com que a frota do Mar Negro da Rússia deixasse sua base tradicional em Sevastopol, indo para Novorossiysk, no continente russo. A Ucrânia solicitou autorização para utilizar o míssil Storm Shadow contra alvos em território russo. Ela quer usá-los como ataques de demonstração. Esses ataques visariam locais militares perto de Moscou. Kiev acredita que Putin só negociará se a Ucrânia demonstrar capacidade de ameaçar Moscou e São Petersburgo. Há um bom motivo para a Ucrânia acreditar nisso. A Rússia hesita em decretar mobilização geral, apesar da crescente demanda por soldados na guerra. Ela recorreu a pessoas de fora do coração europeu para suportar o peso do combate. Os reservistas elegíveis em Moscou e São Petersburgo foram em sua maioria ignorados. Putin pode ser um ditador, mas há segmentos na sociedade que até ditadores precisam agradar. Putin não quer que caixões se acumulem nas 2 cidades mais influentes da Rússia. Expor as pessoas abastadas lá aos custos da guerra pode ser a única pressão interna que o forçaria a terminá-la de uma maneira que ele não deseja. Com o aumento das baixas russas, o Kremlin busca outros meios de encontrar mão de obra, já que seu suprimento de homens em idade militar de minorias étnicas e periféricas está pressionado. As táticas incluíram recrutar mercenários africanos e enganar homens da Índia e países vizinhos para virem à Rússia e então recrutá-los para o exército. Essas práticas mostram até onde Putin irá para evitar repassar os custos da guerra para as populações de Moscou e São Petersburgo. Se mísseis chovessem sobre Moscou, os cálculos dos moscovitas abastados e de Putin sobre a guerra poderiam mudar. A invasão da Ucrânia à Rússia é sem dúvida mais importante em termos das maneiras como está mudando o objetivo do exército de Kiev e de seus parceiros ocidentais. A Ucrânia tem carecido de um objetivo claro desde o início da guerra, apesar de não ser culpa de Kiev. As restrições impostas a ela dificultavam encontrar uma maneira de vencer, tornando sua abordagem para a guerra menos clara do que deveria. Embora a escassez de munição não fosse tão severa quanto antes, as condições de combate ainda pareciam levar a uma eventual derrota por atrito, com territórios permanentemente perdidos. A Rússia poderia sofrer milhões de baixas para alcançar seu objetivo, mas ainda assim sairia vitoriosa, quebrando a regra mais importante na ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial de que o uso agressivo da força nunca é um meio aceitável de diplomacia. A decisão da Ucrânia de levar a guerra ao solo russo é significativa por forçar líderes ocidentais a ver o conflito de uma nova perspectiva concreta. Líderes ocidentais sugeriram transformar a Rússia em um campo de batalha, mas a decisão da Ucrânia de fazê-lo os colocou em uma situação delicada. Um bom exemplo seria o uso do já citado Storm Shadow. Alguns componentes dos mísseis produzidos pelo Reino Unido e pela França são originários dos Estados Unidos, exigindo a concordância de Washington para o seu uso. A administração Biden ainda não autorizou a Ucrânia a usar esses mísseis contra alvos no interior da Rússia.
A Ucrânia espera que sua eficácia demonstrada contra a Rússia flexibilize as restrições ao uso de armas ocidentais em seu território. A decisão da Ucrânia de que uma invasão da Rússia permitiria mais liberdade de ação foi bem embasada, já que as restrições tendem a se flexibilizar conforme a guerra avança. Foi uma boa aposta para os ucranianos. A Ucrânia também quer usar armas de longo alcance como o Storm Shadow e Atacms para atingir alvos vitais em outras partes da Rússia, como aeródromos e depósitos de combustível e outros suprimentos. Estes são os alvos que a Ucrânia precisa atingir para interromper significativamente as linhas de abastecimento da Rússia. A Ucrânia espera que sua contraofensiva na Rússia force líderes ocidentais a reavaliar e afrouxar as restrições ao uso de armas. Em vez de esperar a situação piorar para agir, a Ucrânia decidiu tomar a iniciativa e arrastar seus parceiros ocidentais consigo. Isso também foi uma jogada calculada. O Ocidente investiu recursos diplomáticos, econômicos e militares consideráveis na Ucrânia, apesar de sua opinião dividida sobre os objetivos e métodos de conduzir a guerra. A contraofensiva da Ucrânia na Rússia é uma tentativa de usar essa vantagem para mudar ainda mais as regras de engajamento a seu favor, em vez de Moscou. Mesmo sem mudanças nas regras, a contraofensiva na Rússia também afeta na prática os principais campos de batalha na Ucrânia. Cada dia que os ucranianos mantêm território na Rússia constrange ainda mais Putin e mina a credibilidade de seu regime internamente, já que a suposta operação militar curta e especial retornou ao ponto inicial. A decisão da Ucrânia de operar dentro da Rússia obrigou Putin a remover tropas dos principais campos de batalha no leste ucraniano, diminuindo a desvantagem numérica da Ucrânia na região. A Rússia contava com sua vantagem numérica para ganhar território a um alto custo, e a perda de tropas tornará seu esforço de guerra ainda mais dispendioso. Os líderes ocidentais ainda temem uma escalada da guerra que inclua armas nucleares. Putin já fez ameaças assim diversas vezes. Contudo, os ucranianos visam provar que esse medo é infundado, isto é, mesmo que Putin não tema as consequências ocidentais pelo uso de armas ocidentais, ele deve temer as consequências orientais. Após as sanções internacionais, a China se tornou de longe o parceiro econômico mais importante da Rússia. O aumento das compras de energia da Rússia tem sido a principal forma de Moscou manter sua economia e mudar para o modo de guerra. Apesar de não fornecer ajuda militar direta à Rússia, a China tem se mostrado menos cooperativa do que o Ocidente desejaria. No entanto, Pequim traçou uma linha vermelha quando se trata da conduta de seus parceiros estratégicos na Ucrânia. Desde o início, insistiu que qualquer uso de armas nucleares seria inaceitável. Essa é uma relação comercial crucial para a Rússia, então é improvável que Putin a arrisque usando uma arma nuclear. A presença da Ucrânia em território russo mostra que a ameaça nuclear de Putin é um blefe. Os ucranianos provavelmente creem que, ao fazer isso, incentivarão ainda mais seus parceiros ocidentais a afrouxar as restrições ao uso de armas. A contraofensiva na Rússia também ajuda a Ucrânia em outro aspecto da guerra, o dinheiro. A Ucrânia dependeu da ajuda financeira e das armas ocidentais para manter sua economia e suas forças no campo de batalha. A Ucrânia necessita de suporte financeiro para manter sua infraestrutura afetada e produzir recursos essenciais para sustentar o esforço de guerra. Até agora, a ajuda ocidental nessa área tem sido assistemática. Isso se deve, em parte, à divisão de opiniões sobre as chances de vitória da Ucrânia. Críticos questionam se o gasto vale a pena. A contraofensiva da Ucrânia na Rússia é uma forma calculada de mostrar que pode tomar e manter território dentro das fronteiras russas, possivelmente trocando parte dele pelos territórios ocupados em seu leste. A ofensiva surpreendente após um ano na defensiva convence os céticos de que tais ações são possíveis se a Ucrânia obtiver o apoio militar e financeiro necessário. A Ucrânia precisa do apoio ocidental para vencer a guerra, enquanto a Rússia precisa manter o Ocidente hesitante e dividido. Um Ocidente unido apoiando mais a Ucrânia com um claro mandato de vitória torna as chances de vitória da Rússia muito menores. Ao demonstrar essa iniciativa, a Ucrânia está mostrando que pretende tirar o Ocidente da complacência que uma linha de frente defensiva permitiu que ele caísse. Ao liderar a ofensiva contra a Rússia e provocar a reação de Putin, a Ucrânia arrasta o Ocidente nessa jornada.
A Ucrânia arriscou ir além de seu mandato impreciso na ofensiva contra a Rússia, mas julgou que o risco compensava. Agir costuma ser o melhor jeito de vencer a indecisão. Desde que a guerra começou, a indecisão tem atormentado o Ocidente. Indecisão sobre quais armas enviar, sua extensão de uso e o que se considera vitória. A indecisão tem favorecido Putin. A Ucrânia espera que essa última e mais ousada ação desde 2022 force mais clareza e ousadia de seus parceiros ocidentais em troca. É uma maneira do azarão virar o jogo. Quais consequências a contraofensiva na Rússia pode ter na frente diplomática? Isso poderia levar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance para atacar alvos próximos a Moscou? Não se esqueça de nos informar nos comentários. Além disso, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais análises militares de especialistas militares.